Fala pessoal, tudo bem? Professor Leandro aqui. E como na última aula nós falamos a respeito de igualdades, hoje, dando sequência à nossa aula, gostaria de falar a respeito de igualdades e fórmulas matemáticas, tá bom? Como que isso se encaixa aí nas fórmulas matemáticas no nosso dia a dia aqui enquanto estudantes, né? Então eu coloquei aqui para vocês, primeiramente, duas fórmulas matemáticas que falam a respeito da área de alguns polígonos, tá bom? Então nós temos aqui primeiro a área de um paralelogramo, tá bom? E para você calcular a área de um paralelogramo, você vai fazer o seguinte, você vai multiplicar a base vezes a altura. E uma coisa que eu quero que vocês percebam aí é o uso das variáveis, né? O uso dessas letras aí, tá bom? Por que nós utilizamos letras nas fórmulas ao invés de usar os números? Pessoal, essas letras, tanto aqui na área, quanto na base, quanto na altura, elas estão aí para representar uma diversidade de números que nós podemos colocar aí no lugar dessas letras, certo? Esse paralelogramo ele pode ter uma base maior, pode ter uma altura maior ou menor, né? Ele pode ter qualquer valor, tá? E conhecendo essas medidas, ou conhecendo pelo menos duas dessas medidas, né, nós conseguimos determinar qual que é a terceira medida, ok? E essa foi a fórmula do paralelogramo, base vezes altura, tá? Aqui também não é o intuito de nós demonstrarmos qualquer fórmula, tá bom? É só para a gente passar por elas mesmo e ver como que isso na prática funciona. Tá? Então você vai fazer a base vezes a altura e posteriormente você divide por 2. E aqui é a mesma coisa, gente. Essas letras aí estão representando variáveis, tá? Talvez a minha base pode ser um 5, um 3, um 2, tá? Vai depender de qual for o meu exercício aí, o que o meu exercício está pedindo. E como nós temos 3 variáveis aqui, a partir do momento que nós conhecermos duas dessas variáveis, quaisquer, tá bom? A partir do momento que você descobrir duas dessas variáveis, você consegue determinar quem é a terceira, ok? Na prática é o seguinte, vamos lá. Determine a área do paralelogramo com base de 8 centímetros e altura de 5 centímetros. Vamos lembrar qual que era a fórmula aqui, ó. Você pode voltar lá e ver, ou vamos lembrar aqui simplesmente que a área de um paralelogramo é a base vezes a altura, certo? E como nós já conhecemos aí, o que representa cada um, e nós sabemos os valores, vamos apenas substituir, tá bom? Então, a altura é igual à base, que é 8 centímetros, tá bom? Não precisamos colocar as unidades de medida aqui, desde que elas sejam iguais, tá bom? Ó, centímetros e centímetros. Então, 8 vezes a altura, que é 5, ok? Vou melhorar aqui, 8 vezes 5. Então, a minha área vai ser igual a 8 vezes 5, que dá 40. 40 o que, gente? 40 centímetros quadrados, já que se trata de uma área. Tudo bem? Próximo exemplo. Determine, então, a área do triângulo de base 6 e altura 3. Vamos lá, gente. Ó. A área de um triângulo ela é calculada da seguinte forma. Base vezes a altura dividido por 2. Ok? Nesse exemplo aqui, nós temos então uma base de 6 centímetros, tá? E nós temos uma altura aqui, ó, de 3 centímetros. Professor, como que eu calculo isso? Basta substituir na fórmula, tá bom? Base 6 e altura 3. E vamos efetuar esses cálculos aí, né? A altura é igual. 6 vezes 3 dá 18. E 18 dividido por 2 é igual a 9. 9 centímetros quadrados. Ok? Pessoal, além dessas duas fórmulas, existem infinitas fórmulas, tá? Mas eu quero mostrar outras duas aqui para vocês. Uma que é muito utilizada na física, tá? Que é a velocidade média. Pessoal, para calcular a velocidade média, você faz a distância percorrida dividido pelo tempo. E percebam aqui também uma outra coisa, gente. É preciso saber o que essas variáveis representam para você conseguir utilizar as fórmulas. Tudo bem? E é por isso que nós temos aqui os índices, tá bom? Os índices, eles representam, eles mostram aí pra gente o que cada uma dessas variáveis representa. Em alguns outros lugares aí eu acabo colocando uma setinha, né?
Poderia colocar aqui, ó, distância. Eu acho que fica até mais fácil de ser visualizado, né? Mas a maneira mais convencional seria essa aqui mesmo, tá bom? Vamos lá. Então, sabemos então a fórmula da velocidade média, distância dividido pelo tempo gasto, e a densidade demográfica, ou seja, quantos habitantes por quilômetro quadrado ou por metro quadrado nós teremos, né? Para saber isso, nós vamos fazer o seguinte, ó, vamos dividir a população pela área onde essa população está. Vamos ver na prática. Ó, qual a velocidade média de um trem que percorre uma distância aí de 280 km em 4 horas? Então vamos separar aqui, gente, ó. Esse 280 km aqui, ele corresponde à distância, certo? Corresponde à distância. E essas 4 horas aqui, é claro, né? Corresponde ao tempo gasto nesse percurso aí. Então, isso aqui é o tempo, ok? E a velocidade média, que é isso que a gente quer determinar, ó, vou até colocar assim, ó, o Vzinho, né? É o que nós queremos saber. Beleza? Vamos lá, gente, ó. Então, velocidade média é igual a 280 quilômetros, certo? Dividido por 4 horas. E aqui eu quero até mostrar uma coisinha para vocês, tá? Não tem uma ligação direta, tem uma ligação direta com o conteúdo que nós estamos vendo, mas não é o intuito do nosso estudo aqui. Mas eu vou mostrar para vocês que, ó, que a unidade de medida que aparece no finalzinho, ela tem tudo a ver com o cálculo que a gente faz também. Tá bom? Ó, 280 quilômetros dividido por 4 horas. Continuando os nossos cálculos aí, nós teremos o seguinte, ó. (280) dividido por 4, né? Dá para fazer a continha aí do lado, né? Caso você não se lembre, tá bom? Então faz aí, ó. Vamos lá. 280, e é normal, viu, gente? Não saber uma continha ou outra é normal, e às vezes a gente precisa recorrer a essas continhas mesmo, tá bom? 280, então, não posso dividir o 2, porque é menor do que o 4, vou pegar direto aqui, ó, o 28, tá bom? Pegamos o 28, então, já sabemos que 7 vezes 4 dá 28, e aqui não sobrou nada. Coloco o 0, chamo outro 0 para ajudar aqui, e agora, ó, 0 vezes 4 dá 0, e aí zerou tudo. Beleza? Então, a resposta final seria 70. E olha só, tá vendo isso aqui, ó, essa divisão das unidades? Olha que legal. Ele vai aparecer aqui, ó, quilômetros por hora. E essa barra aqui, ela representa também a divisão, tá bom? E essa aqui é a resposta final. Qual que é a velocidade média, então? 70 quilômetros por hora. Fechou? Vamos lá para o nosso último exemplo, então, a respeito da densidade demográfica. Então, o problema é o seguinte: qual a densidade demográfica de uma área de 24 mil quilômetros quadrados com uma população de 6.369.600 habitantes? Então, ó, vamos identificar cada uma das coisas aqui, ó. Densidade demográfica, né? Tudo isso aqui é o D que nós queremos descobrir, tá bom? Ó, 24 mil quilômetros quadrados, gente, isso aqui, ó, corresponde à área, ok? E os habitantes aqui, ó, né, vai ser a população. E tá bem aqui do ladinho, eu vou até puxar aqui pro lado, ó, densidade demográfica vai ser a população dividido pela área. Então, vamos copiar aquela formulazinha para cá, ó. Densidade demográfica é a população dividido pela área. Substitua aí, então, cada um dos valores, tá? Então, densidade demográfica é a população, coloca ali quantos habitantes? 6.369.600 habitantes, dividido pela área, que é 24 mil quilômetros quadrados. Tudo bem? Gente, se vocês fizerem esses cálculos aí, vocês vão obter como resposta 265,4 habitantes por quilômetro quadrado, tá bom? Então, ó, a densidade vai ser 265,4
4,4. E olha só, vamos lembrar aqui das unidades de medida que nós estávamos utilizando. Ó. Aqui são habitantes, tá bom? Vou colocar assim, habitantes, tá? Dividido por quilômetros quadrados. E a resposta final também, ó, habitantes por quilômetro quadrado. Legal, né? Nós utilizamos então as formulazinhas aqui para falar a respeito das igualdades e fórmulas matemáticas. Com isso então nós encerramos a nossa aula de hoje e eu quero te encorajar a interagir com esse vídeo, né? Conta aí pra mim nos comentários se você curtiu a aula de hoje, se você conseguiu entender, se ficou claro, né? Se você tem alguma dúvida, deixa aí embaixo também, que eu vou tentar ir respondendo. Se você gostou, deixa o joinha aí só pra eu saber como que tá essa nossa interação online. Tranquilo? Até mais, nos vemos aí na próxima aula.